Capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos ler a partir do versículo de número 11. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o 18, diz assim: E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o menor deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Ouvindo Josué cantando esse louvor e sendo ministrado pelo Espírito Santo, eu entendi que esta palavra pode ser instrumento de Deus para no mínimo 2 coisas. Primeiro, nos conscientizar das grandes bênçãos que nós já temos, que Deus já nos entregou. Segundo, também nos conscientizar que se ouvirmos a voz do Espírito Santo, haverá oportunidade de retornar e assumir o lugar que Deus tem nos dado. É claro que quando nós lemos um texto, nós já temos uma ideia pré-concebida, nós já fazemos uma leitura rápida, e por horas esta leitura é rasa, e nós já rotulamos a pregação dizendo assim: de novo o texto do filho pródigo. Mas é um congresso de jovens, e também o tema é comprometidos com o Senhor, e nós somos levados de maneira rápida e sorrateira a impedir a mensagem de chegar ao nosso coração. Mas esse texto se constitui em um caudal de revelação para nós. Aqui tem preciosidades da parte de Deus para falar ao nosso coração. O texto revela, em primeiro lugar, uma família feliz, porque o texto começa dizendo assim: certo homem tinha 2 filhos. Nós podemos partir da ideia que esta parábola é contada no contexto judaico. Eu posso partir da ideia que esta família é uma família judia. Por que eu digo isto? Porque a família judaica valorizava muito o filho varão. Então esta família é plena, porque em um ambiente de esterilidade, este homem tem 2 filhos, e os filhos são varões. E não bastava simplesmente ter 2 filhos, os filhos serem varões. O texto está dizendo que eles trabalhavam na casa do pai. Quem é que não gostaria que os seus filhos permanecessem perto? Este pai acordava pela manhã cedo e já desfrutava da presença de seus filhos, assentados junto à mesa, programando o dia de trabalho. Quando terminava a jornada de trabalho, ele retornava para casa, seus filhos também retornavam para o mesmo lar. Esta família é plena, ela é completa, ela recebe a bênção do Senhor. Lembrem-se do Salmo 128, que diz que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. Ele vai se assentar na mesa e seus filhos estarão juntos com ele. Este
homem é pleno. Só que a vida às vezes nos dá surpresas que na verdade às vezes não são tão boas. E em um dia normal como qualquer outro, o seu filho menor, ele lhe dá uma surpresa dizendo: pai, dá-me aquilo que me pertence, eu quero aventurar, eu quero ter novas aventuras. Resumindo a história, vocês sabem que o pai reparte e lhe dá a parte que lhe cabe, e ele vai para uma terra longínqua, ele vai para longe, lá ele malgasta tudo que tem. Daqui um pouco ele começa a padecer necessidades, e ele recebe a proposta de trabalhar apacentando porcos. Ele sente vontade de comer a comida que alimentava aqueles animais. Então lá ele cai em si e diz: quantos serviçais do meu pai têm alimento sobrando, e eu aqui padecendo necessidade? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Para você que está com a Bíblia aberta, eu quero voltar ao texto narrado agora e extrair algumas lições. A primeira expressão que me chama a atenção está no versículo de número 12, porque o texto diz assim: e o seu filho menor pediu a parte da sua herança. Querer sair da casa do pai só pode ser coisa de gente que não cresceu ainda, de gente que não amadureceu. Perceba que o filho mais velho tem dificuldades de compreender a paternidade, mas ele não arreda o pé da casa do pai. O filho menor pede para sair da casa do pai. Olhe para mim, a falta de maturidade, a falta de crescimento sempre nos expõe em uma zona de risco. Você não tem opção: ou você amadurece, ou você se torna um problema para os outros solucionarem. O filho menor, por falta de maturidade, por falta de convicção, ele pede para sair da casa do pai. Olhe para cá, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 4, ele diz assim: ora, o filho varão, ele é herdeiro de tudo, mas enquanto é criança, ele é igual a um escravo. Não basta ser herdeiro, é necessário crescer, é necessário amadurecer para ter acesso à herança. Quem lê o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, a Bíblia diz assim: quem peca é escravo do pecado. Versículo 35, ora, o escravo não permanece na casa do Senhor, mas o filho permanece. Então o texto está dizendo que não basta ser filho, eu tenho que amadurecer. Se eu me tornei filho, mas não amadureço, ainda tem pontos de escravidão na minha vida. Esta noite, o convite do Espírito Santo é este: crescei na graça e no conhecimento. Avança. Deus não pode lhe dar coisas de gente grande se as tuas atitudes são de crianças. O escritor aos Hebreus, no capítulo 5 e versículo de número 12, ele diz assim: pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ser mestres, mas outra vez eu tenho que voltar a vos ensinar os primeiros rudimentos da fé cristã. Eu quero que você entenda uma coisa. O apóstolo Pedro disse no capítulo 3 e versículo 18: crescei na graça e no conhecimento. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80 diz: e o menino crescia e se fortalecia e habitou no deserto até se manifestar a Israel. Esta noite, na autoridade do Espírito Santo, Deus está te conduzindo para a escola do amadurecimento. O filho menor, ele pede a sua herança, porque pessoas que não amadurecem reivindicam direitos que não têm. Pessoas que não amadurecem não conseguem cumprir deveres sem antes demandar dos seus direitos. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o Senhor quer que a gente venha crescer, porque primeiro se cumpre o dever e depois se tem acesso aos privilégios. Deus te chamou e Deus vai lhe dar algo grandioso. Deus vai se revelar na sua vida. Então diga para Deus: Deus, eu quero crescer de uma vez, eu quero amadurecer de uma vez. Oh glória! O filho menor,
ele pede a sua herança. Mas veja que o versículo 12 diz que ele pede aquilo que lhe pertence. É natural nós termos uma leitura ocidental, e não está errada nesse contexto, porque herança não se pede para pai vivo, herança se recebe depois que o pai já partiu. É raro se ver o testamento ou a partilha de bens enquanto o pai está vivo. Quando o pai morre, então se dá o direito da divisão dos bens. Mas este menino, ele está olhando para o pai e está pedindo o que lhe pertence. Então eu quero que você entenda que ele está declarando que o pai para ele já está morto. O pai já não tem mais influência, o pai não decide mais nada. E neste ponto eu tenho um recado para mim e para você: cuidado para não matar os pais, para não matar o pai aos pouquinhos dentro de você. Daqui um pouco a gente vem para a igreja, e Paulo escreveu aos Gálatas dizendo que o Espírito Santo clama dentro de nós: Abba Pai, oh glória a Deus. A gente vem entusiasmado, nós temos prazer de levantar as mãos e dar glória a Deus, temos prazer de dobrar os joelhos e orar, temos prazer de falar em mistério com o céu. A gente quer o fogo do Espírito Santo, mas de repente caímos no erro de Efésios 4:30, de entristecer o Espírito Santo. Versículo 27 de Efésios 4 diz que às vezes a gente dá brecha para o diabo, e a gente vai matando o pai aos poucos. Então Deus se manifesta, mas a indiferença já pertence ao meu coração. Eu já estou estranho à promessa de Deus, eu já não sinto, eu já não reajo, eu já não tenho mais sensibilidade. Quem sabe o pai já está morrendo aos poucos dentro de você, quem sabe o seu coração já não clama mais, mas hoje o Espírito Santo vai te abraçar, hoje o Espírito Santo vai te envolver. Eu sei, é enfadonho, eu sei, é enjoativo vir no culto e não receber, vir no culto e não sentir, vir no culto e não se tornar participante. Mas hoje o papai do céu está dizendo: eu não morri, eu estou de pé no trono, eu quero te encontrar, oh glória. Cuidado para não ir matando o pai aos poucos dentro de você. Aí o texto continua, e você vai ver no versículo, dobre atenção, versículo de número 13, olha o que o texto diz no versículo de número 13: e poucos dias depois, ou seja, ele pede a parte que aparentemente lhe pertence, mas ele não sai no mesmo dia. Ele tem tempo para voltar ao quarto, ele tem tempo para inclinar ou reclinar a cabeça sobre o travesseiro, ele tem tempo para reconsiderar a sua decisão, ele tem a oportunidade de avaliar aquilo que ele está projetando. Só que infelizmente ele deixou que esta decisão descesse ao coração. Aqui a lição é esta: cuidado, ninguém sai da casa do Pai da noite para o dia. As nossas atitudes devem ser reconsideradas. Paulo, quando escreve aos Efésios e diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, ele está dizendo: independente da variação das tuas emoções, antes do dia terminar, avalie o seu coração. É por isso que o texto da Santa Ceia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esta noite Deus está me inspirando a dizer: cuidado, porque o inimigo quer lhe enrolar. Eu sei que alguma coisa já fez você sentir temor, eu sei que já deu frio na barriga, eu sei que as pernas já amoleceram, mas peça ajuda ao Espírito Santo, ele vai te ajudar, bendito Deus. É por isso que a Bíblia diz: sobre todas as coisas, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Ele volta para o quarto, o coração está fervendo do desejo da aventura. A presença paterna não lhe influencia, a presença paterna já não é mais importante, e o coração vai fervendo.
nós devemos entender um mistério. Primeiro se desvia o coração, e depois se desvia o corpo. É por isso que depois ele está dentro do chiqueiro, mas já está lembrando do pai. O coração está reconciliando, depois vem o corpo. Mas primeiro ele desvia o coração, para depois desviar o corpo. Lembrem-se de Atos capítulo 7, quando Estevão faz a narrativa da peregrinação de Israel para o deserto. Ele diz assim: e Israel voltou ao Egito com o coração. Eles estavam no deserto, lembrando das cebolas, dos pepinos, até dos alhos do Egito. Será que Deus não está falando conosco neste domingo à noite? Deus está dizendo: espera mais um pouquinho, não sai da casa do Pai. Mas eu não estou sentindo, pastor. Tem coisas que não é para sentir, tem coisas que é para saber. O Pai está aqui, a presença de Deus está aqui, oh glória. Ele teve tempo de reconsiderar, só que ele não conseguiu reconsiderar. E o diabo, ele é sujo demais, porque ele é estrategista milenar. E percebo que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 15 a seguir: não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque o que tem no mundo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, todo mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas veja as 3 estratégias: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A mesma estratégia que fez Adão e Eva desviar, e vendo que o fruto era agradável à vista, concupiscência dos olhos, e vendo que o fruto era bom para se comer, concupiscência da carne, e viu que o fruto era bom para dar entendimento, soberba da vida. Eles caíram na estratégia. Deus me trouxe hoje aqui para dizer: a tua vida não pode piorar amanhã. Segunda-feira é dia de permanecer na presença do Pai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Aí o versículo vai dizer, no mesmo versículo de número 13, que ele juntou tudo e ele partiu para uma terra distante. O contexto aqui não é geográfico somente, é espiritual, porque alguém pode estar dentro desse templo e estar distante. A grande questão não é geográfica, porque alguém pode passar na frente do templo, mas estar numa posição espiritual longínqua do Pai. Então olhe para mim, o que Deus me ensina com esse texto é que qualquer lugar longe do Pai é longe demais, oh glória. Qualquer lugar distante do Pai é longe demais. Deus não quer somente que eu ocupe esse templo e me assente nesta cadeira confortável. Deus quer estar em mim e eu nele, bendito Deus. Esta noite, levante a mão que eu estou recebendo a autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo vai abraçar alguém, receba. O Espírito Santo vai abraçar alguém, receba. O Espírito Santo está dizendo: te trago para mais perto, te trago para mais perto, te abraço, te renovo, te fortaleço, te revisto da minha autoridade, da minha presença, da minha graça, do fogo do Espírito Santo. Tu estavas presente, mas se sentia longe. Recebe o abraço do Espírito Santo. Uma glória de Deus vai envolver a tua casa. É lá no teu quarto que você vai orar e vai sentir o céu aberto. Deixa eu ver quem recebe esta palavra hoje. Oh glória, oh glória. Ele vai para uma terra distante. E perceba o que o versículo 14 diz. O versículo 14 diz que ele malgastou. Ele gastou tudo o que ele tinha. Meu Deus do céu. Ele gastou ou malgastou. Devemos saber que fora da casa do Pai, todo tempo é tempo perdido. Ele tinha saúde, ele tinha disposição para trabalhar, ele ainda
tinha recursos, mas ele estava se distanciando da casa do pai. A saúde ia embora, o recurso ia embora, a aparência de bom filho ia embora. Qualquer tempo gasto fora da presença de Deus é mal gasto. Alguém está dizendo assim, pastor Jairo: quando chegar a minha hora, eu recebo autoridade para dizer: tu já está atrasado, já era para estar aqui, já era para estar recebendo, já era para estar envolvido, já era para estar comprometido. Alguém está chegando e está dizendo: quando Deus decidir, Deus já decidiu, mas Ele te ama tanto que Ele não vai te pegar pelo colarinho. Ele está dizendo: eu te escolhi, é no tic-tac do relógio que tu está te perdendo. Aproveita o tempo, oh, glória. Ele mal gastou. Aí o versículo 14, olhe para mim aqui, ó. O versículo 14 diz o texto que veio uma grande fome. Se você ler Ezequiel 14, 21, você vai ver Deus dizendo, não é simplesmente o profeta, é Deus falando. E Deus diz assim: quando eu, o Senhor, enviar os meus 4 maus juízos sobre vocês, quando eu, o Senhor, enviar, quais são eles? Animais selvagens, peste, espada e fome. Leia o capítulo 14 de Ezequiel, você vai ver que o contexto é que o povo esqueceu de Deus, e Deus diz: deixa para mim, eu tenho ferramentas para chamar a atenção de vocês. Ele começou a passar fome, ele começou a ter dificuldades, mas esta fome era o agente de Deus para despertar o coração dele. Alguém está dizendo assim: pastor, o meu currículo é bom, a minha habilidade é boa, eu tenho curso de aperfeiçoamento, e as portas não se abrem, porque é só Deus que pode cuidar de você, é só Deus que pode cuidar de você. Você pode ter um network, ou seja, uma grande lista de contatos, você pode ter habilidades extraordinárias, mas se Deus fechar a porta, ninguém abre. Agora, se Deus abrir, ninguém fecha. Eu recebo autoridade, ai Jesus, para dizer: esta fome, alguém está entendendo a aplicação? Esta fome, fui eu que permiti chegar, fui eu que permiti para sacudir a sua vida, para mover a sua vida. Esta crise não saiu do meu controle. Eu sou Deus que estou assentado num alto e sublime trono, e a terra está sobre o estrado dos meus pés. Eu tenho poder no céu, na terra, debaixo da terra. Eu faço, desfaço, eu estendo a mão, com uma eu te cuido, e com a outra eu já preparo o teu futuro. Quem recebe esta palavra hoje, então diga para Deus: eu quero te servir, oh glória, oh glória. Oh aleluia, 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 aleluia. Veio a grande fome. Aí o versículo de número 15 diz assim: e foi, chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos apacentar porcos. Sabe o que Deus me ensina? Cuidado, o dono do chiqueiro está de olho em você. Cuidado, o dono do chiqueiro está de olho em você. Não, pastor, eu nunca desvio, eu nasci nesse contexto. Vai esfriando para ver se amanhã não está lá. É impressionante. Você no inverno recebe as solicitações de amizades no Facebook, aí aceita, é crente, está dando glória a Deus, até que o microfone na mão tá. Aí chega janeiro, é baile funk, é prainha, é bailão, e você diz: que aconteceu? É porque o dono do chiqueiro estava de olho e não vigiou, e o dono do chiqueiro leva para lá. O dono do chiqueiro leva para lá. Olhe para mim, não adianta se achar forte, porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não adianta ser autossuficiente, porque é a minha graça que te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa é na tua fraqueza, oh glória. Eu sinto o temor do Espírito Santo. O Senhor está dizendo para você: cuidado,
O dono do chiqueiro está de olho na sua casa, no seu ministério, na sua família. Cuidado, valorize a presença do Pai, glorifique o Pai. Quando você se assentar na mesa e ver a provisão de Deus, eu consigo glorificar o Pai, porque eu estou vendo esta casa, eu estou vendo esses jovens, eu estou vendo você. Esta noite é noite de experiências com o Espírito Santo. Ei. Perceba que o dono do chiqueiro, ele não surge como um algoz. O dono do chiqueiro não surge como alguém que vai chicotear o menino. O dono do chiqueiro surge como um supridor de necessidades. O dono do chiqueiro diz: está precisando, eu tenho para lhe dar. Cuidado, porque o dono do chiqueiro sabe qual é a tua fraqueza, qual é o teu apetite, o que te chama a atenção, o que te atrai. E ele tem tudo aquilo que a Bíblia chama de comida de porcos embrulhadas em um presente para te iludir. Cuidado, o diabo, ele não tem misericórdia, ele é covarde, ele se aproveita da tua fraqueza, ele se aproveita porque você não vigia, ele se aproveita porque você malgastou o que Deus lhe deu. Ele se aproveita, e às vezes ele se apresenta como um supridor de necessidades. Lá na tentação de Jesus no deserto, Jesus tendo fome, se lhe apresentou o tentador e só ofereceu o que ele tinha por necessidade. Quem sabe, olhe para mim aqui, eu tenho visto pessoas queridas se enrolarem. Eu já conversei com moças que choraram, e Miriam está de prova, choraram, moças que achavam que nunca ia casar, e não tinha nem 25 anos, aí se atira na primeira treva que vem, aí sofre, aí não vive o que Deus mandou. Olhe para mim aqui, ó, é na tua fraqueza que o diabo vai se apresentar. Ele vai dizer: vem para cá, no chiqueirinho tem um lugar para você, no chiqueirinho tem um lugar especial para a sua vida. Sai para lá, Satanás, este povo está revestido pela presença do Pai. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Aí o texto bíblico está dizendo que ele cai na lábia do dono do chiqueiro, e ele vai, e ele sente fome. Só que o versículo 17 é extraordinário. O versículo 17 diz que ele caiu em si. Oh glória, o seu juízo começou a voltar. Olha o mistério, agora o corpo está desviado, mas o coração está voltando para a casa do Pai. Oh glória, ele caiu em si. O maior desafio é cair em si. Vocês lembram que o texto bíblico diz em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A expressão verdade ali no grego tem a ver com realidade, porque quem conhece Jesus, Jesus primeiro mostra a nossa pecaminosidade, mostra a nossa miserabilidade, porque ser salvo pela graça primeiro é ser humilhado, para entender que não pode se autossalvar, depois a graça se revela. Então aqui, quando o texto diz que ele cai em si, ele percebe a sua pecaminosidade, ele percebe que se ele está mal, a culpa não é do irmão mais velho, não é do pai, não é da mãe, a culpa é dele mesmo. Ele começa a perceber que o culpado é ele, que não adianta buscar escusas, que não adianta terceirizar a culpa. Então ele cai em si. Esta noite, na autoridade do Espírito Santo, alguém já está caindo em si. Mas espera aí, pastor, eu não estou no chiqueiro espiritual, mas você já está se inclinando para lá. E esta noite Deus me trouxe como profeta para dizer que uma geração comprometida valoriza a casa do Pai. Volta, bendito Deus. Caiu em si. Caiu em si. O que é que você está perdendo que você tem que cair em si hoje? O que é que já foi saindo de entre os teus dedos que você deve cair em si de novo? Qual é aquela graça que você perdeu de sentir a presença de Deus até dirigindo o seu carro, mas agora você não sente? Você deve cair em si. Quem sabe aquele prazer de congregar, porque a pandemia veio, o cuidado foi dobrado, ou muito mais que isso. Só que alguns usaram deste argumento para sufocar a pouca fé que tinha. Já usaram isso para sufocar ou para justificar a frieza que já tinham. Mas Deus está dizendo: cai em si, porque eu tenho coisas boas para dar para você. A Bíblia diz que ele cai em si. E o versículo 18
tem algumas observações. A primeira é esta: ele diz: levantar-me-ei, ó glória. O que ele está dizendo é que ele vai mudar a postura dele, ó glória. Eu vou ter uma outra postura a partir de hoje. Se perdi alguma coisa é minha culpa, mas a partir de hoje eu vou me levantar. Eu vou ter outra postura, oh glória. Alguém está ouvindo a voz do Espírito Santo? Alguém está ouvindo a voz do Espírito Santo? O Senhor está dizendo: eu quero te livrar, mas tome uma nova postura a partir de hoje. Eu quero te revestir, mas tome uma nova postura. Aí o mesmo versículo diz assim: levantar-me-ei e irei, oh glória. Ir aqui significa que ele vai tomar uma nova direção para a vida dele, oh glória. Oh glória, oh glória. Uma nova direção. Eu vou para o lado certo agora. Eu vou me inclinar para o lado certo. Eu vou para a direção que me edifica. Eu vou para a direção que me ajuda. Os meus líderes não vão sofrer do coração cada janeiro. O calor chegou e agora onde é que vai? Não, nós não vamos nos decepcionar, porque alguém se levantou e está indo na direção do Pai. Está indo na direção do Pai. Deixa eu ver quem está indo na direção do Pai. É na direção do Pai. Ai, Jesus, a presença do Espírito Santo está aqui. Ele está de braços abertos. Deixa eu ver quem está indo na direção dele. E o texto diz assim: levantar-me-ei, postura, e irei, nova direção, ter com o meu Pai, reconhecimento da paternidade. Alguém pode vir no templo, mas daqui a um pouco não teve com o Pai. Alguém pode vir ensaiar, mas daqui a um pouco não teve contato com o Pai. O segredo é vir aqui, mas ir ter com o nosso Pai. Esta noite o Senhor está dizendo: eu estou te chamando, porque eu quero te envolver na minha glória. Eu quero renovar a sua vida. Eu quero soprar as cinzas do seu altar. Esta igreja, ela é uma igreja incendiada, e você não pode ficar nas cinzas. O que Deus está para fazer neste lugar, o que Deus está para fazer na sua família, é algo extraordinário. Os teus pais e os teus avós não viveram, mas Deus tem para ti, Deus tem para tua casa, Deus tem para tua geração. Deixa eu ver quem quer ter com o Pai, oh glória. E ele termina dizendo: e irei ter com meu Pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti. Olha para mim aqui, ó. Olha o que ele está verbalizando. Eu vou falar para o meu Pai o que aconteceu. Se coloque em pé comigo agora.